Então, não são o método, né? Ele se estende a todos os conhecimentos e a todas, digamos assim, as nossas ações racionais, no sentido de que elas têm uma finalidade, né? Assim, então, tanto do plano de vista, do ponto de vista individual, né? E, digamos assim, né? De grupo, de pessoas que almejam um determinado fim, né? Quanto do ponto de vista de padrões de conhecimento, né? Então vamos falar assim, vamos aqui então avançar aí o conhecimento da ciência e da filosofia, né? O método ele vai ser, né, universal, né? Porém, assim, sempre, né? Tudo se utiliza o método, né? Porém, vão ser diferentes, né? Até os padrões mesmo, metodológicos, ou seja, qual que é digamos que o método, ele tem que ser eficaz, né? Seja no senso comum, seja na filosofia, seja na ciência. A religião, ela cria ali, né, os seus métodos ali de conversão, né, digamos assim, de prática, né, de exercício da fé, né? Então, o método, de alguma forma, ele tem que ser eficaz. Portanto, né, o que vai diferenciar vão ser os padrões de métodos conforme os tipos de conhecimento ou os objetivos desejados, né? Então, olha só, vamos ver aqui a diferença entre o método filosófico e científico. A ciência, vamos pegar primeiro a ciência. A ciência utiliza o método positivo ou método científico. É aquele método assim, ó, que ele não pode ter erro, ele tem que ser comprovadamente eficaz. Então, por exemplo, o método científico, qual que é o ponto de ebulição, ou seja, qual que é o ponto né, de que passa, né, por exemplo, o ferro, né, do estado sólido para o estado líquido, né, o ponto de fusão. Né? Qual que é? Como é que a gente vai fazer? Vamos submeter o ferro a temperatura, né, mais alta até que ele derreta. E aí a gente anota ali, vê se todo ferro, se toda vez que a gente for tentar derreter ferro, vai seguir essa mesma temperatura. Né? Aí vamos supor, está lá 1700 graus, né, 1500 graus, uma coisa assim, né, 1500 graus Celsius. Né? Opa, ferro derreteu aqui 1500 graus Celsius, né? Vamos fazer, né, isso de novo, até que comprovar, falar, opa, então o ponto de ebulição do ferro é 1500, 1700 graus Celsius aí, definido. Não sei, tá, gente, se é esse, estou só falando assim, especulando por alto, tá? Mas para qualquer, né, material, por exemplo, que você for transformar, né, você for derreter, fundir, né, por exemplo, fundir cobre, né, para fazer aí, né, utensílios, né, fundir aí ouro para fazer joias, né? Então você tem ali o ponto de fusão deles, que já foi feito, né, foi testado por métodos, né? Os métodos experimentais, que são os métodos mais da ciência, né? São métodos mais característicos da ciência, né? Então, seja ciências sociais, sejam ciências exatas ou ciências da natureza, né, nós temos ali os métodos, né, os métodos científicos, né, que eles não podem ter assim, eles não podem dar margens, né, para subjetividades, interpretações. Mesmo que você fale, olha, a regra é assim, mas existem algumas exceções e talvez a gente nem consegue catalogar todas essas exceções. Entendeu? Então, assim, ó, por exemplo, ponto de fusão, aí depende do que, de quanto ferro, de quanto cobre, de quanto, né, de quantas impurezas que tem, né? Então, talvez assim a existência, né, por exemplo, impurezas vai dificultar um pouco, então vai ter que exigir um calor um pouco maior do que 1500 graus Celsius, por exemplo, né, para derreter ferro ou cobre, né? Então, assim, a ciência ela faz isso, né? Ela pode até prever, falar, olha, não dá para a gente classificar todas as exceções, mas a regra basicamente é essa, né? Então, o método da ciência ele é positivo, contingente, né? É o método científico. E ele é o quê? Ele é basicamente, né, muito submetido ao teste da comprovação, né, um método experimental, né, que você vai fazendo ali e fala, ó, beleza, não tem erro, tá?
E a filosofia, gente, ela não busca, né? Ela busca analisar e criticar as evidências, né? Só que ela tem que seguir um padrão para isso, né? E a filosofia, então, ela é um método mais especulativo, ela usa um método mais especulativo, mas não no sentido de que, será que é assim ou será que é assado? Não é só, né? Não é só assim especular o que deve ser ou o que pode ser, né? Trata-se, na verdade, mais de, né, assim, ó, por exemplo, vamos usar aqui a lógica, né, para a gente até assim, como é que posso dizer, classificar, assim, catalogar o entendimento. Então, por exemplo, vou pegar aqui uma, né, a lógica o método da filosofia, ele é mais o exercício da lógica, né? Então, olha só, uma das primeiras questões, né, as primeiras coisas que os filósofos antigos gregos fizeram, refutar os mitos, né? Então, qual que é né, como que se vai fazer, né? Então, assim, na busca pelo conhecimento, pela verdade, foi assim que nasceu a filosofia e tudo mais, né? Os filósofos, eles começaram a contestar, a utilizar a lógica. Mas espera aí, né? Ó, ninguém viu, né, a deusa tal lá criar o mar, ou ninguém viu a carroça do deus passando, né? E mudando de uma estação para outra, né? Estação do inverno para né? Ninguém viu, mas a gente sabe que isso acontece todos os anos. Ou seja, ó, o que que é aqui, ó? Estamos fazendo aqui uma análise, né? Então, o que que nós temos aqui? Ninguém viu os deuses, né, os fenômenos sobrenaturais, as forças sobrenaturais agindo, mas a gente conhece, né, que existe um ciclo, primavera, verão, outono e inverno, né? E que a temperatura muda, é mais propício, então, uma estação é mais propícia para o cultivo e a outra para a colheita, né? Então, o que, que pode acontecer? O que, que os filósofos antigos deduziram? Olha, a natureza ela tem uma lógica de funcionamento, ela segue ciclos, né? Conforme a gente vai tirando os mitos de tudo que a gente acredita, né? As fantasias, as coisas que que não foram assim, né? Ninguém confiável, né? Não temos relatos confiáveis de que alguém viu ou de que muitas pessoas viram, né? Ou de que acontece, né? Então, assim, os filósofos falavam que não vamos acreditar, né? Alguém inventou a história dos deuses, né? Justamente até para ter poder, para poder explicar, né, o que não consegue assim explicar, então para criar uma história para ficar mais fácil, né? Então, e aí assim, e conforme a gente vai exercendo esse raciocínio, então a gente já sabe o quê? Que a natureza segue uma periodicidade, né? E aí, que mais? Então vamos especular mais, né? Então muda as estações, né? O que será? Aí eles começam a reparar. Em tal estação a gente vê o sol menos tempo durante o dia. Em outra estação a gente vê o sol durante mais tempo. Então tem alguma relação a mudança das estações com a posição do sol, né? Aí nós não estamos nem falando, né, se o Sol gira ou se a Terra gira em torno ou quem gira em torno de quem, né? Mas pensando assim, como os filósofos antigos utilizavam, né, pela primeira vez o método do raciocínio, né, o método básico do raciocínio para poder aí, né, refutando os mitos e pegando assim, mas o que que a gente sabe então, de verdade? Vamos anotar, vamos sistematizar, né? E aí foi onde os gregos começaram a ter assim, olha, a natureza ela obedece a uma lógica de funcionamento. O que que a gente sabe? Que depois do dia vem a noite, né? Que depois da primavera vem o verão, depois do inverno vem a primavera, né? Então eles foram aí, vamos então estabelecer ali os padrões, né? Aquilo que eles vão até chamar de alguns filósofos de senso comum, né? Então, assim que a filosofia ela vai, a filosofia ela os métodos filosóficos eles são especulativos no sentido que eles são métodos do raciocínio, né? Quando você pega e vai fazer, se você está questionando, por exemplo, digamos assim, as estações do ano, né, a lógica de funcionamento delas e tudo, você está especulando, né? Você está tentando analisar, você está na filosofia, né? Quando você vai fazer algum experimento mais prático, por exemplo, vou plantar uma determinada planta aqui e vou ver como ela se comporta, né? Vou plantar no inverno, depois vou plantar no verão, vou ver, né, ela crescendo em estações diferentes ao longo do ano, tá? Para ver como ela se comporta, para mim ver qual é a melhor época do ano para semear essa espécie, né?
um exemplo, né? Aí você já está na ciência, né? Porque você já está buscando aí uma resposta concreta, né? Então a filosofia ela é muito mais no sentido do exercício da lógica, né? E é por isso então o método filosófico ele de certa forma ele é mais subjetivo do que o da ciência, né? Porque o da ciência ali, ó, não, a prova, todo mundo viu que derreteu o ferro ali em 1500 graus, né? Todo mundo viu, né, que congelou a água em determinado, né, em 0 graus, né? Que a água virou gelo, né, 0 graus, ou sei lá, algo em torno disso, né? Então isso, né, é ciência, né? Aí agora você vai especular, então, né, a natureza ela obedece, você está analisando então, ó, a natureza obedece então padrões de temperatura, né? Padrões de repetição, como nas estações, né? E a gente tem o que? A neve e o gelo no inverno, por quê? Porque esfria, né? E eles derretem na primavera porque esquenta, né? E assim você vai usando a lógica para estabelecer, né? Para definir um conhecimento que seja confiável, né? Lembrando então que no início a filosofia surge para refutar mitos e crenças populares e, né? Então assim esse exemplo básico que nós estamos utilizando aqui, né, ele é justamente mais ou menos o que os primeiros filósofos, né, estavam ali estabelecendo, né, no início da filosofia, né, quando estava engatinhando aí o que a gente chama hoje de civilização ocidental, né, que é toda essa nossa cultura que vem lá da Grécia, né? Então todo esse padrão da lógica da natureza, a forma como nós observamos e classificamos os fenômenos naturais, eles vêm aí de uma criação, né, da filosofia dos antigos gregos, né, que utilizava esses métodos, né, do raciocínio, da lógica, né, e da argumentação, né? Então, às vezes, eles iam lá, vários filósofos debater sobre a realidade, e eles iam, né, chegando a conclusões, né? Então, a filosofia, ela utiliza mais na sua, né, como método, as inferências, né, que é aquelas deduções que você faz, né, as conclusões, né, aquilo que você, por exemplo, que você extrai uma conclusão de determinados dados ou de determinadas premissas, né? Aquela lógica, lembra a lógica lá dos silogismos, né? A dialética, né, que é assim, muito importante ao longo de toda a história da filosofia e do conhecimento ocidental, né? Os métodos aí comparativos, a lógica aristotélica, né, que é a dos silogismos e analogias, depois mais tarde vem a fenomenologia, né, que são todos aí métodos utilizados para a filosofia. Então lembra essa diferença entre o método na filosofia, que ele é mais o quê? Ele é mais baseado na argumentação, na reflexão e no uso, né, da lógica como embasamento, né? E aí nós seguimos aí, temos vários princípios aí, né? Quem vai estudar mais lógica e filosofia propriamente dita, né? Tem muita coisa para estudar, na verdade, né? E ao contrário da ciência, então, a filosofia ela se encarrega justamente, né? Se a ciência vai responder sim ou não para as questões, a filosofia se encarrega justamente de suscitar novas questões, né? Então, assim, aplicar, né? Pegar as respostas da ciência, né? E utilizá-las como base para quê? Para suas reflexões filosóficas, né? Para extrair ali um conhecimento mais reflexivo e analítico. Então, ó, o método na filosofia ele é mais baseado no exercício da lógica, ele é mais racional, né? Ele é mais racionalista, ao contrário do método na ciência, né? O método científico é mais objetivista, né? Mais objetivo, né? E é mais experimental, né? Então, assim, ele busca comprovar, né, as suas teses, comprovar ou refutar, né? Às vezes a ciência refuta teses antigas, né? E às vezes ela propõe, né, desdobramentos novos, às vezes ela confirma, né, conhecimentos aí antigos, né, por exemplo, né, o que vários antigos recomendavam aí para doenças, né, para mal-estar e tudo mais, a ciência vai lá e fala, olha, não, mas não é, né, não é que as pessoas lá do senso comum lá, né, aqueles as pessoas mais antigas lá, estavam certas, né, essa planta tem um princípio ativo, então ela serve, né? Então essa é a diferença entre os métodos da ciência e da filosofia.